Desde já eu já peço perdão se tiver muito ruído, né, no fundo do vídeo, aqui é 10h20 da manhã e o povo já decidiu botar música questionável aqui do lado de casa. E eu acabei de acordar também, então se minha voz provavelmente não vai estar boa de novo. Ainda vai ter um vídeo que eu vou gravar com minha voz boa, vocês vão. Eu acordei com um tema na minha cabeça que eu já venho pensando há alguns dias, que é sobre o termo adaptação. E o que seria adaptação? Adaptação basicamente é quando você aprende a lidar com algo novo, seja um ambiente, pessoas, algum, sei lá, qualquer coisa que você não sabia antes, não tinha experiência e que você aprendeu com o tempo. Isso se refere a uma adaptação. E foi basicamente o que eu passei alguns meses atrás. Porque atualmente eu moro em outro estado, mas antes eu era lá do Nordeste, lá do Piauí. Ou seja, se alguém perceber alguns traços no meu sotaque, é por causa disso. Mas enfim. E eu, eu senti vontade de falar sobre isso porque a minha adaptação não foi algo fácil. A minha adaptação foi realmente algo demorado, muito difícil e que em vários momentos eu pensei em desistir, em voltar lá pro Piauí. Mas eu simplesmente não podia mais, eu tinha que me contentar com o que eu tinha agora e com um novo ambiente que eu não estava acostumado. Eu tenho 19 anos atualmente, eu passei 17 anos da minha vida morando lá no Piauí, e então a minha realidade era outra, as minhas amizades eram outras, as pessoas que eu conhecia eram outras, o ambiente era totalmente diferente. Então foi uma mudança muito grande, muito repentina que eu tive que lidar. Eu vim para esse outro estado para poder ajudar minha mãe, na verdade. Ajudar minha mãe porque ela não estava passando por um momento muito bom. Mas eu não imaginava que ia ser tão difícil assim para mim mudar, sabe, mudar de lugar. Afinal, eu nunca tinha me mudado assim pra tão longe. O máximo que eu já tinha me mudado era de, sei lá, de uma casa pra outra, 2 quarteirões à frente. Então foi uma mudança muito grande e colocaram mais som aqui, se acostumei. Foi uma mudança muito grande que eu não estava preparado para lidar. E conforme o tempo foi passando, aquilo só parecia que, sabe, cada vez mais ia me levando para um rumo onde eu não iria aguentar. Onde parecia que a realidade era aquela, que eu não tinha sido feito para esse lugar que eu tô hoje, que eu não deveria ter vindo nunca pra cá. E doía. Doía porque eu me sentia deslocado, eu me sentia, sabe, eu me sentia triste, eu me sentia solitário. Mais solitário do que eu jamais pude me sentir, já que era uma solidão diferente. Eu realmente não sentia que eu fazia parte de algo que eu poderia me encaixar em alguma coisa. Mas conforme o tempo foi passando e eu fui conhecendo novas pessoas, eu fui meio que começando a um pouco do lugar por causa das pessoas que eu conheci aqui. Poxa, eu conheci muita gente legal, sabe? Pessoas que talvez em até um certo momento da minha vida eu já senti vontade de conhecer pessoas dessa forma. E eu pude conhecer quando eu vim pra cá. E mesmo que algumas dessas pessoas já infelizmente não estejam mais comigo, eu não me arrependo de tê-las conhecido, porque foi um tempo bom que eu pude viver e, sabe, meio que entender que existe. E eu fico muito feliz por causa disso. Eu consegui me adaptar, sabe, eu conheci lugares bonitos e coisas muito legais de se fazer, conheci pessoas, ambientes novos, e eu parei de olhar apenas com aquela visão de que eu não fui feito para esse lugar ou que eu não conseguiria me adaptar, para uma visão de vamos ver o que tem de bom nesse lugar. E assim eu fui começando a gostar, sabe?
Então, ao invés de você não. Ao invés de você nunca olhar para a sua realidade agora e ver alguma, alguma maneira de conseguir tirar um proveito dela, tenta dar uma chance. Tenta dar uma chance para saber o que de bom que você pode tirar dela. Sabe? Saber o que você pode viver de novas experiências, sabe? Novas pessoas, novos lugares, novas comidas, novos sabores. Tudo é novo quando você se muda de um estado para outro. Principalmente quando você não tinha ideia de como é. Então, nos primeiros meses, com certeza, pode ser algo muito difícil e às vezes vai sim. Mas não significa que vai ser assim para sempre. E quando as coisas começarem a apertar, lembre que não é para sempre. Dá uma chance, cara. Vai dar certo.